O vídeo inicia com fotos em preto e branco de Pel, uma senhora de cabelos curtos e pele clara, em uma área externa com muita vegetação. Sempre rodeada de crianças, ela participa de conversas com grupos de várias idades. Durante o vídeo, são exibidas fotos de Pel em diferentes fases de sua vida, desde a juventude. A transição das fotos em preto e branco de uma jovem para uma senhora em fotos coloridas marca a passagem do tempo. Apesar das mudanças, o sorriso largo e o olhar sensível de Pel permanecem os mesmos. Surge uma foto de uma mão empelhando pequenas pedras no chão. No centro da imagem aparecem letras brancas com o título do documentário: Pel, por uma educação da sensibilidade. Em seguida é mostrada uma foto da jovem Pel. Enquanto a imagem permanece estática, declama uma quadrinha de Agostinho da Silva. Na sequência, aparece uma foto em preto e branco de Agostinho da Silva, um português de cabelos brancos curtos, barba branca sarrada e rosto franzido. Durante a narração, há um close na capa do livro intitulado Casa Redonda, uma experiência em educação com crianças. Ao longo do vídeo, a narração intercala a imagem dos narradores com fotos e vídeos. Entre os narradores estão Silvio Savaia, arquiteto e ex-marido de Pel, um senhor de cabelos médios grisalhos e nariz largo. Ele usa óculos, veste uma camisa social azul e suspensório bordô. Maria Luísa Pinho, educadora e irmã de Pel, uma senhora de pele clara e cabelos curtos. Ela usa batom vermelho e veste uma blusa rosa com flores em detalhes em azul. Lucilene Silva, educadora coordenadora, uma mulher negra de cabelo crespo, longo e grisalho. Ela usa óculos e veste uma camisa com estampas em azul e branco. Gilmar Nunes da Silva, zelador e jardineiro da Casa Redonda. Ele é um jovem senhor negro de cabelo curto, veste uma camisa azul com detalhes de folhas na cor rosa. Vera Cristina Ataide, coordenadora, uma mulher de pele clara, usa óculos e tem cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, envoltos por uma faixa. Veste uma camisa verde e um colar. Antônio Nóbrega, multiartista e fundador do Instituto Brincante, um senhor de pele clara e cabelos brancos curtos. Ele veste uma camisa verde escuro e um chapéu creme com uma faixa marrom. Jorge Luciano da Silva, educador, mestre de frevo e capoeira. Um jovem senhor negro com dreads longos, ele veste uma camisa regata branca com estampas manuais da cultura de matriz africana. O vídeo exibe fotos de áreas externas e internas em Salvador, Bahia e Carapicuíba, São Paulo, incluindo imagens detalhadas com closes e vistas aéreas da Casa Redonda, bem como fotos do período de construção dessa casa. Internamente, são mostradas cenas da Casa Redonda e da Oca Escola Cultural na aldeia de Carapicuíba. Captura de imagens de crianças brincando em um balanço feito com pneus e cordas no parquinho da Casa Redonda, aprendendo sobre o universo de maneira lúdica, trabalhando com instrumentos percussivos, brincando com areia e flores, comendo frutas do pomar e fazendo suco. Além disso, mostra crianças descobrindo o mundo de forma lúdica e manual, vestindo trajes típicos e participando de atividades culturais. Vídeos de Pel interagindo e conversando com crianças sentadas no chão, muito atentas, também são apresentados. O vídeo ainda apresenta fotos da aldeia jesuítica de Carapicuíba e de uma antiga fábrica, desapropriada e cedida para a implementação da Oca Escola Cultural. Além de imagens externas e internas da Oca Escola Cultural e desenhos arquitetônicos feitos por Silvio Savaia, complementados por vídeos da aldeia jesuítica de Carapicuíba, com vistas aéreas e closes da casa e da igreja.
O vídeo é finalizado com uma imagem lateral mostrando as mãos de Pel interpretando no piano a melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos. No centro da tela, sobe o texto apresentando a ficha técnica. Pel mal terminou o curso normal, ela já era educadora, né? Ela já tinha construído seu próprio espaço numa escola lá em Salvador, né? Era no quintal da casa deles, que era uma casa grande, tinha árvores e uma cobertura e tal. E foi um sucesso, virou a Gurilândia. E que, na verdade, constituiu seu primeiro lugar de exercer seu papel de educadora de crianças. No Veracruz, ela teve vamos dizer assim, a educação possível, formal, convencional, né? Mas com muita intervenção também inovadora naquele momento. Nessa vida eu quero ter pé bem firme e leve dança, com todo o saber do adulto e todo o brincar da criança. Agostinho da Silva é um português exilado aqui no Brasil, né? Que na década, nos anos 40, por aí, elaborou a questão da educação profundamente. O Agostinho da Silva passou essa mensagem para o Pel. Então, aquilo que era inquietação, que era tentativa de uma coisa diferente, com a fala do Agostinho, assumiu consistência. E foi quando ela teve mais contato, né, com Agostinho, com Petro Sandro, com Jung, enfim, tudo que no livro dela ela coloca como referências e que permitiram que ela pudesse, né, tentar realizar seu sonho, que foi vir para Carapicuíba, né, ter essa chácara aqui e poder iniciar seu trabalho com a companhia de Ângela. Também com o Sandro, começou a entender melhor esse negócio de inconsciente, dos sonhos e tudo mais, que ela sempre achava importante. Então, era comum ver a Pel conversando com as crianças para saber o que você sonhou, o que você não sonhou. Ou a criança chegar e falar, sonhei com isso. A Pel tratava as crianças sempre diretamente. Então, era de sujeito para sujeito a relação. Ela escutava o que as crianças tinham que dizer e ela participava dos jogos, das brincadeiras, né? E nesse processo de troca dos dois é que se evoluía. Era um olhar que captava, muitas vezes, gestos, olhares da criança, sons da criança, e até questionamentos e silêncios da criança, com muito respeito. A Casa Redonda é um lugar de se propor um ensino diferente, uma maneira diferente de se ensinar. Essa Casa Redonda estava sendo feita desde 74. Quando a gente voltou aqui em 78, ela estava semi-acabada. E aí nós fomos morar na Casa Redonda. Mas ela foi invadida pela escola, a Pel começou a escola e aí evoluiu.
E ela contava pra gente que ela colocou uma plaquinha na porta da casa dela, né, que dizia: brinca-se com crianças. E aí começaram a chegar algumas crianças da comunidade. Então ela começa essa experiência com um número pequeno de crianças da comunidade. Desde o começo, essa construção surge como uma coisa que se articula com o espaço exterior, etc. Atrai como centro. Então, entra lá dentro e começa a brincar, a rodar, etc. É um grande brincadão. Esse brincar não é algo que se oferece extra, é a essência daquilo que está sendo praticado. Ela é um círculo grande e um círculo menor, que é o andar de cima. Inserido nesse círculo menor, tem um quadrado no chão. Esse quadrado no chão não tem pavimento, é na terra. Ela tem uma forma de agregação de um eixo, que é um eixo da terra para o céu. Porque a luz entra por cima e vai até embaixo, e a terra está respirando sempre. E as janelas também distribuídas ritmicamente. O que permite que você tenha de cada janela uma vista diferente do espaço exterior. Para colocar a casa naquele lugar, teve que fazer um desaterro grande. A terra que saiu de lá foi colocada no valezinho profundo que tinha aqui do lado, que criou uma área plana. E, na medida em que foi se construindo esses espaços, a PEL foi ocupando com a vegetação. Ela falou assim: realmente a gente tem que produzir mais alimento. Que a Casa Redonda precisaria de mais pé de fruta, para as crianças brincarem mais, para as crianças entenderem o que era, de onde vinha o alimento. A Casa Redonda é diferenciada, porque você aprender com a criança. Não você passar, eu já sei. Então isso era o que a PEL sempre falava. Isso que a PEL tinha de diferente de todas as coisas. Você aprender com a criança. É muito mais do que transmitir um conhecimento adquirido, seja ele qual for. É recriar constantemente esse conhecimento. Casa Redonda é uma instituição que é escolhida exatamente pela maneira como se conversa com as crianças e como as crianças evoluem como pessoa nesse processo. Só que antes da Casa Redonda, né, se instalar propriamente, né, teve a experiência que ela fez lá na Prefeitura de Salvador, né, no parque. E nesse parque, onde não tinha nada, né, de apoios ditos, né, de materiais pedagógicos, ela realmente teve a experiência de ver que folha seca, né, que pipa, que tudo que sobrava, né, de um domingo no parque, virava no outro dia possibilidades de criação das crianças de um morro, de uma situação de carência econômica, política, social, enfim. E isso ela trouxe aqui, quando ela veio, né? E se instalou aqui e também conhecendo um pouco da história de Carapicuíba, da aldeia, né, com o Silvio e tal. E ela foi, então, para a rua fazer a pesquisa da pipa, né? E de tudo que aconteceu a partir daí, de uma integração dela nas raízes aqui de Carapicuíba, né? A PEL começa uma pesquisa preciosa nessa comunidade, observando a linguagem de movimento das crianças quando brincam e faz aí um registro primoroso. Roda, pião, roda, pião, roda, pião.
como que aquilo que ela fazia na Casa Redonda podia ser oferecido em outro espaço mais amplo, público, né, e que pudesse atrair outras crianças e outras famílias e outros adolescentes. A Oca surge da vontade da Pel de brincar com as crianças da aldeia. O prefeito acabou dando uma fábrica velha lá que tinha sido desapropriada para funcionar. E começou funcionando lá, com alguns alunos. Aos poucos, a atividade foi se estruturando e, graças ao esforço de vocês, foi possível ir juntando recursos e construindo aquilo lá. A gente fez um pedaço, aí criou uma escada para ligar o térreo com o superior e de trás ficou. Aí, mais tarde, a gente fez teatro, que ocupa o espaço equivalente atrás. As crianças não têm a obrigação de escola lá. Elas são livres, vão porque querem, mistura todas as idades, não sei o quê. Os professores que aparecem vão e voltam e se enturmam, né? E ela criou uma maneira própria de ser. A aldeia de Carapicuíba é única, porque é a única que sobrou dos aldeamentos indígenas. Ela tem 500 anos, que é a história do Brasil. E ela se mantém, nesses 500 anos, com altos e baixos. No início do século XVIII ela foi destruída, mas o pessoal que morava aqui reconstruiu, que é a feição que ela tem atualmente, que o Saia restaurou. Ela não é um lugar de divulgar e propor e não sei o quê as atividades brasileiras classificadas. Pode até ter algum aspecto escolar, mas, de fato, a atividade que se desenvolve nesses locais é muito maior do que simplesmente ensinar e aprender. Ela afirma uma cultura viva entre nós, que está se fazendo, refazendo o tempo todo. E aí vem também o Brincante, os contatos lá com o Nóbrega, né? E as possibilidades de algumas pessoas virem voluntariamente, né? E depois a coisa vai tomando corpo, se constituindo, e chegou que é a Oca Cultural, né? Que surgiu em 1996, numa iniciativa de arte, cultura, educação e palco, que eu digo que foi o encontro do jovem educador e dançarino popular de Olinda, Jorge Luciano da Silva, Maria Amélia Pereira, no Teatro Escola Brincante do Antônio Nóbrega. Esse foi o primeiro mote para que a Oca tenha surgido. E a certa altura a Pel foi fazer uma visita. Eu não me recordo exatamente. Eu sei que ambas foram a Recife no período carnavalesco, porque eu me apresentava no carnaval e a Lília queria me apresentar a Pel atuando, né? Tive o privilégio de encontrar um rapaz recém-chegado de Recife, chamava-se Fofão. Ele foi um guia mirim em Recife, portanto, um brincante e, além de tudo, uma pessoa que tinha no seu corpo uma identidade parecida com o corpo daquelas crianças todas que perambulavam pela aldeia. E achei que a melhor atividade que podia surgir ali seria a partir dele, e ele trazendo o seu conhecimento das manifestações culturais para sintonizar com as culturas locais ali, porque os imigrantes, a maioria deles eram nordestinos.
junto com o secretário da Casa Cultura lá da aldeia, cedeu o espaço para começar o trabalho lá. Ninguém sabia para onde ia dar, o que ia dar, o que deu, né? Deu isso. Eu sou a segunda pessoa que chego, né, nesse lugar aí da ação com o corpo, com manifestação cultural. E a comunidade se apaixona. E a primeira manifestação dessa paixão foi o frevo pernambucano. A oca significa a procura da verdade de uma comunidade. Ela é a verdade da comunidade. O tempo todo ela está dizendo o que aquilo é, o que aquilo foi, o que está sendo, o que vai ser. As crianças têm a grande vantagem de ter um universo aberto pela frente, não ter, elas estão constituindo a sua maneira de ver as coisas, etc. Então, para mim, essa educação da sensibilidade, ela envolve também uma educação do adulto no seu relacionamento com a criança. Essas escolas se resolvem na medida que mantenham fazendo. Então é uma coisa de atuação direta, constante, né? Como foi a vida da PEL, com um grande grau de humanidade por trás. Eu acho que PEL, ela tinha sim uma proposta. É importante sempre pensar em PEL como alguém que irradiava, mas ao mesmo tempo trocava, e essas outras pessoas também contribuíam para que isso acontecesse. Ela tinha uma enorme sensibilidade. Então, tudo que era feito se compunha, se agregava, né? E ela sabia muito bem o que ela queria e o que ela não queria nesse sentido. E ela deixou muitas pessoas marcadas pelo que ela pensava e do que ela queria. Foi uma experiência onde a criança é a semente da espécie. E ao cuidar da criança, ao proporcionar às crianças, né, sua expressão e o brincar com essa linguagem, você garante à espécie humana uma possibilidade, né, de poder, de fato, dar tudo que aquela criança única, cada uma delas, pode contribuir para o desenvolvimento humano.